Expliquem uma coisa, como é que vocês dois foram parar em carreiras que agora nem são mais tão comuns, né? Porque contabilidade hoje, a faculdade tá zerada, não tem mais estagiário, né? Como é que vocês chegaram da trajetória, o que fez vocês escolherem essas carreiras? Então, eu fui um dos apaixonados aí que comecei nessa carreira, um pouco para minha consultoria. Então, quando eu entrei na auditoria contábil, comecei a atender grandes empresas e viajar pelo Brasil, né? E nisso, eu identifiquei que na auditoria contábil, que é uma auditoria independente que a gente fazia, a gente encontrava gargalos dentro das empresas. Então, a auditoria vai lá e diz qual é o problema que tem as empresas. Mas a consultoria, que é o braço ali que vai ajudar a pegar na mão esse empresário e vai dizer assim, não, agora você, para arrumar essa questão, você tem que trilhar aqui. Então, um dos trabalhos que fez eu precisar do Power BI foi uma empresa de postos de combustíveis. Então, na época, eles tinham 130 postos. Então, a gente está falando aí de 130 CNPJs. E cheguei lá, quando eu fui chegar para fazer a consultoria, eles faturam em média 1 bilhão por ano, tá? Eles só tinham um DRE e o DRE mostrava que o resultado não era tão bom. Então, um dos pontos que ele precisou, Eduardo, eu não sei se meu resultado está certo, meu DRE está certo, e nem quais postos estão errados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fechar 130 DREs por mês. E depois apresentar individual, né? Individualizar Isso. as empresas. Porque às vezes você acha que tem pouco lucro, mas uma tem muito e a outra tem zero, um prejuízo. Imagina fechar isso sem usar a tecnologia a favor. É quase impossível. Então, esse foi o... Eu disse, não, então eu vou buscar alguma coisa. Então, na época, o Power BI estava nascendo. Tava ali... Era poucos que conheciam, tanto que de lá para cá... Às vezes, hoje eu ainda falo com empresários, não sabem o que é. Então, é uma ferramenta aí que já faz 10 anos que já está no mercado. Isso é novo. As tecnologias que tem agora, que tem 10 anos... para um empresário que está 40 anos no mercado, é uma coisa recente, né? Então, isso é fundamental, que busque essas informações novas realmente para trazer, para ajudar os empresários, né? Esse é sempre o nosso intuito. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram nessa implantação ou nessa consultoria que vocês dão com os BIs, com a atualização dessas informações para o empresário? Dani, a cultura. A cultura é a parede que a gente enfrenta. Porque muitos empresários, eles querem ter o seu resultado, mas é porque o amigo dele tem na empresa dele. E aí ele acha, também quero ter isso. Não, mas não é eu quero ter isso. Você tem que ir atrás de uma tecnologia, tem que ir atrás de uma análise de dados, se você precisa disso, e aí use isso ao seu favor. Não adianta tu ter algo bonitinho para mostrar para os outros e aquilo ali não te conta nenhuma história. Porque o BI, o nosso trabalho é te contar a história de como tu estás evoluindo ou não. E aí, se tu tem uma coisa só bonitinha só para mostrar para os outros, isso não faz sentido. Os empresários têm muita dificuldade de entender os números da própria empresa. Isso. Né? A gente vê isso quando dá consultoria de financeiro também. Justamente a dificuldade de... que ele tem os resultados e ele não sabe o que aquilo quer dizer. Uhum. Eu acho que a consultoria de vocês entra aí também, né? Isso, e tu imagina a dificuldade que foi pra gente entrar nessa realidade. Pô, mas como é que o cara não precisa desse indicador? Como é que ele não olha todo dia? Pra gente era absurdo, né? Então, hoje a gente entende que esse trabalho não são para todos. São para aqueles que estão maduros, são para aqueles que estão querendo crescer, são para aqueles que estão querendo administrar melhor o seu negócio. É para esse nicho que a gente hoje trabalha. É profissionalizar, né? É sair do amadorismo, do você ter a empresa, fazer as coisas simplesmente porque você tem o conhecimento de um determinado nicho. Como uma padaria, um restaurante, uma fábrica de roupas, enfim. Passar disso para uma profissionalização, né? Para você entender esses números e o que eles vão querer dizer para vocês. Quer ver um negócio legal? A gente tem um cliente no exterior, lá em Lisboa, né? E ele tem várias padarias lá e a gente fez BIs para ele gerenciar um negócio dele. Porque é impossível ele analisar as empresas num escritório sozinho. Ele tem que ter uma ferramenta para ajudar ele. E aí ele tem um tal de bolo do mês lá. E o que ele faz? O que ele faz que é legal que a gente vê? Esse bolo do mês foi colocado agora e ele vai ficar esse mês todinho vendo o faturamento desse bolo, né?
Beleza. Mês seguinte é outro bolo. O que que ele compara? Conforme aquele bolo vai descendo, ele sabe quando ele tem que voltar pro bolo do mês. Se a rentabilidade desse bolo não for mais do jeito que ele precisa. Então ele fica acompanhando. Opa, é agora esse cara vai ter que ser o bolo do mês. Não, ops, é agora que esse vai ter que ser. Então ele fica planejando através de uma tela e em coisa de 2 minutos ele analisa e já sabe a decisão que tem que tomar. Interessante, né? Porque daí essa decisão gera toda uma estrutura de venda diferente. O que acarreta numa alteração do faturamento direto da empresa, né? Isso é bem importante. Não, e essa tela dele tem várias coisas automatizadas, né? Tem horário para cada tipo de produto que ele vende. Então, eu só descobri que o português toma café, a maioria da parte é 1h da tarde. O brasileiro já toma de manhã cedo, né? Uhum. Mas tem um termômetro dentro do... Então, se ele clica lá na tela do BI em café, vai mostrar o termômetro que é horário. Então, ele consegue praticar promoções ou alguma campanha em cima de produtos em determinados horários. E também ver se está fazendo efeito ou não, porque o BI ele é em tempo real, né? Sim. Conforme vai acontecendo o faturamento de todas as padarias, ele vai tendo ali todos os dados na meia hora seguinte já para conseguir analisar e mudar. Então o empresário não demora um mês para ver se deu certo ou errado e muitas vezes já perdeu 30 dias ali. Teve prejuízo, né? Esse é outro ponto que a gente ia falar. A demora de obter o resultado. Um DRE hoje demorado, para quem de casa, o empresário que não tem um DRE hoje, ele é um dos principais relatórios que toda empresa deveria ter. Então a gente vai te mostrar onde você tem lucro ou prejuízo. Então, para clarear aqui para os pequenos empresários que ainda não estão habituados com esse termo, DRE é um termo contábil, que é um relatório que tem a demonstração do resultado do exercício, né? Daquele período que ficou determinado. Então, o que tem nesse relatório são as despesas e as receitas e o que sobrou, né? Essa é basicamente o ponto de análise do DRE. Isso. O que eu ia questionar para vocês também é que os empresários muitas vezes acham ou têm a impressão de que se eles não fizerem nenhum controle, tudo vai dar certo da mesma forma. E a gente sabe que no nosso país a gente ainda tem algumas dificuldades sobre o empresário. Então, como é que vocês indicam que seja feita esse controle, essa implantação? Para a gente poder ter esse DRE e ser analisado, a gente tem que dar um passo atrás. Ter os dados, construir os dados na empresa é fundamental. Então, se você faz uma parte na pessoa física, na jurídica, misturado em planilha, não tem controle sobre as vendas, atrapalha muito para montar esse tipo de layout, né? Isso mesmo. Dos pontos fortes aí é que hoje tem o famoso BPO, né, Dani? Sim, que é um grande parceiro nosso aí, porque é lá que o empresário muitas vezes tem um auxiliar financeiro lá, só que é só para faturamento, faz umas notas, faz uma cobrança, mas não faz uma conciliação bancária, não lança as despesas e custos, as notas, tudo que gastou, porque essas informações, muitas vezes, elas são úteis para nós, analistas de dados, a gente faz muita coisa com esses dados. Então é importante que muitas vezes aquele empresário que não tenha condição ou não consegue, porque muitas vezes o empresário ele é muito bom naquilo que ele faz, na operação. Então não vale a pena ele estar lá sentado atrás de uma cadeira fazendo financeiro. Então, exatamente, muitas vezes vale a pena ele contratar um BPO. A Dani é uma grande parceira de vários clientes. E esse BPO vai fazer essa conciliação. E é de lá que eu vou fazer o DRE. Então, hoje a Leading ela é muito especializada em DRE, porque ele sabe que ele precisa, ele ouviu numa palestra, ele ouviu a contabilidade dele falando, mas ele não sabe montar, ele não sabe ler. Então, a Leading vai lá, além de ajudar ele a entender, deixa bem automatizado, que é hoje um dos pontos fracos de todas as empresas. Fazer um DRE na primeira semana do mês. Isso é fantástico. Vou voltar novamente no termo. O que é um BPO financeiro? Tá? Nós falamos aqui em alguns episódios anteriores sobre as terceirizações. As terceirizações estão muito em voga agora, de vários ramos, né? Seja do RH, seja a contratação de algumas horas específicas para serviços específicos. E o BPO financeiro nada mais é do que você terceirizar a operação do setor financeiro, o contas a pagar e o contas a receber.
né? Desde o começo, desde a emissão da nota fiscal até o recebimento e conciliação bancária, bem como desde o recebimento da nota de compra até a conciliação bancária após o pagamento e a efetivação do pagamento. Isso é uma coisa que a gente vai conversando porque a terceirização, a gente não tem mais como abrir mão dela. Cada empresário, ele tem que focar hoje no que ele faz de melhor. Isso. No métier dele, no ramo que ele tem conhecimento. Para dali para frente, buscar parcerias. É a mesma coisa que eu querer fazer um BI. Eu vou ter que estudar muito tempo para construir um BI. O que a parceria com vocês deu super certo, né? Sim.